Em uma noite maluca na arena, o êxtase tomou conta. A comemoração foi forte e os olhos estão voltados para o futuro e para o objetivo. Mas o técnico Renato fez revelações sobre movimentos ocorridos no vestiário que foram importantes para o resultado de campo, assim como avaliações individuais de jogadores que ganham força para a titularidade. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO, então deixa teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla, KTO.com, onde a diversão acontece. Passa na KTO, te registra, te diverte, usa o cupom A Dupla que você ganha 20% em cima do primeiro depósito e as partidas ficam muito mais interessantes. Eu fico imaginando o cara que jogou a virada do Grêmio em cima do Flamengo na Arena. Chegou a pagar 26, tá? Se eu não me engano, a odd. Diz o sueco que teve quem pegou. Corajoso esse cidadão, tá? Faturou, ganhou. Se botou um pila, ganhou 26. Agora imagina isso em outras proporções, né? KTO.com, mas joga sempre com responsabilidade. Eu quero falar com você sobre o que aconteceu na Arena. Cheguei há pouco lá da Arena Gremista, o ambiente era de êxtase no vestiário. Eu, depois que gravei o conteúdo lá da cabine, fazendo a análise do jogo, convido você a assistir a nossa análise da partida. Eu passei pelo vestiário do Grêmio, pela porta do vestiário, e dava para escutar uma gritaria, uma comemoração extrema, música alta, porque o êxtase tomou conta, né? É normal, os jogadores estão extremamente satisfeitos, felizes com o resultado de campo, com o empenho colocado. O Renato e alguns jogadores estavam roucos depois do jogo, de tanto que gritaram, de tanto que se envolveram e de tanto que comemoraram depois da partida. E o Grêmio, com o resultado, acabou dormindo no G6 do Campeonato Brasileiro, ou seja, na zona de classificação para a Libertadores da América, a 3 pontos do G4. O Grêmio, que estava caindo fora do G6, né, por conta dos resultados paralelos, teve a possibilidade de dormir no G6 na rodada em que encarou o Flamengo e que para muitos era uma rodada de derrota do tricolor. O técnico Renato, apesar de estar por cima, né, de ter vencido o adversário mais forte, foi humilde na entrevista. Ele foi contido. Eu acho que essa é a melhor definição. Ele tentou manter o bom humor em várias respostas, é óbvio que deu algumas alfinetadas, mas deixou claro que é o momento de comemorar, porque, de acordo com ele, o torcedor gremista teve a sua alma lavada ao vencer a equipe do Flamengo pelo placar de 3-2 na Arena. Os destaques individuais foram colocados pelo treinador de maneira muito interessante, inclusive, repito, no bom humor do Renato, mas com algumas questões, alguns posicionamentos que me chamaram a atenção. Começando pelo jovem Natan, que foi o responsável pelo segundo gol do Grêmio, gol da virada, 18 anos, o Natan que é um jogador extremamente promissor e, de acordo com o Renato, além da inteligência, da velocidade, da grande percepção que ele tem do jogo, ele é um cara que tem um futuro extremamente promissor. E ele, Renato, está muito curioso para ver até que ponto o Natan vai conseguir alcançar na carreira. Mas ele fez uma vírgula bem importante, que o Natan precisa evoluir na sua parte física, porque o seu condicionamento lhe compromete. O Natan, de fato, no final do jogo, e ele entrou no segundo tempo, estava cansado. E o Renato fez esta avaliação, que falta ao jogador ainda saber dosar, saber administrar o seu fôlego. E é verdade, eu estava lá na arena e vi que na parte final da partida ele estava com dificuldade de fechar a linha, já estava cansado, sendo que tinha entrado aos 20 e poucos minutos da segunda etapa. Então, uma questão de preparação física, é verdade, mas também de inteligência do jogador para dosar o seu gás e completar o jogo sempre inteiro. Mas foi observação feita pelo Renato depois dos vários elogios. Outro que esteve na lista do Portaluppi foi André Henrique, autor do terceiro gol do Grêmio. De acordo com o Renato, um atleta que quando chegou em Porto Alegre apresentava milhões de defeitos, milhões, não é nem milhares, é milhões de defeitos, mas que está sendo lapidado e é um atleta da confiança do técnico. Fez questão de dizer isso
brincando, falando sobre o DVD, que o André não está pronto para assistir, mas que tem talento, que tem capacidade. André está emprestado ao Grêmio e o tricolor quer mantê-lo para a temporada de 2024. O atacante Ferreira viveu também um momento importante. Foi dele o gol de empate e o Ferreira estava, ruído com a torcida. De acordo com o Renato, depois do jogo ele chamou o Ferreira para uma conversa, primeiro para elogiar e depois para dizer o seguinte: cara, tu não desaprendeu a jogar futebol. O que tu jogou hoje é o teu jogo, mantenha assim. É aquele puxão de orelha / passada de mão. Afinal de contas, o Ferreira é um atleta que há muito tempo o Renato insiste porque gosta. Por vezes perde a paciência, se irrita. O Grêmio pensa em mandar o Ferreira caminhar, sim, mas até o final do ano, o Ferreira é uma alternativa de velocidade e o Renato fez questão de dar crédito ao jogador que chegou a ser vaiado na arena no jogo contra o Atlético Paranaense. Por último, o que apareceu na listinha do Renato, também de maneira elogiosa, foi Cristaldo, que perdeu a vaga no time titular, começou na reserva. Cristaldo está chateado por conta disso, mas ele entrou no segundo tempo e foi sacado. O Renato revelou que pediu desculpas para ele por esse movimento, mas justificou dizendo o seguinte: cara, eu precisava marcar. Tu entrou, construímos o placar, precisei marcar, te tirei, botei um zagueiro, tá tudo certo, ganhamos o jogo. Deu essa justificativa para o Cristaldo, ele entendeu, mas, repito, a informação de bastidor é que o Cristaldo está bem chateado de ter perdido a sua vaga no time titular. O Renato ele também fez uma revelação muito importante sobre um pedido que fez aos dirigentes gremistas antes do jogo. De acordo com o treinador, ele solicitou para que Antônio Brum, vice de futebol, e Luiz Wagner Vivian, diretor executivo do Grêmio, comparecessem ao vestiário para conversar com os atletas. E o treinador elogiou a conversa dos dirigentes com os jogadores. De acordo com ele, foi uma conversa que surtiu efeito. Nós fomos atrás e o Antônio Brum revelou depois qual era o tom da conversa. O tom era para passar tranquilidade aos jogadores, para garantir o trabalho, para dizer que há um projeto e que há uma convicção no projeto. Em outras palavras, para dizer o seguinte: cara, ninguém vai ser demitido. O Renato aparentemente detectou algum medo do vestiário do Grêmio e pediu para os dirigentes chegarem lá e dizer: olha, cara, não vai ter problema nenhum, ninguém vai ser demitido. O Renato detectou esse medo no vestiário, passou para a direção e a direção foi lá e chancelou o trabalho, tá? Foi esse o papo, mais ou menos. O Renato também teve uma conversa com os dirigentes. A garantia do trabalho, ela se mantém. Há uma blindagem, inclusive, nesse momento, em todos, jogadores, direção, em especial o treinador, e o presidente Guerra, inclusive, antes da bola rolar para Grêmio e Flamengo, chegou a dar uma entrevista negando as especulações em cima dos nomes. Pedro Martins, Vojvoda, ele foi muito taxativo em cima do Vojvoda. O presidente Guerra, antes da bola rolar, repito, deu essa manifestação desmentindo e tentando acabar com qualquer boato, apesar das informações de bastidores que temos. Mas é importante dizermos aqui, o Grêmio ganhou. Essa vitória dá tranquilidade, essa vitória dá fôlego para o Grêmio. Então, toda a crise deve dar uma pausa. E é a oportunidade de, costurar a relação, deixar as coisas no 0-0. O Renato fez um movimento importante elogiando os dirigentes. Vamos ver como é que as coisas vão caminhar a partir de agora. Para a gente fechar o Diário do Grêmio KTO, 2 destaques importantes. Primeiro, Celso Rigo, investidor gremista, estava na arena, acompanhou a entrevista do Renato, conversou com uma série de pessoas e disse o seguinte: é parceiro do Grêmio para investimentos no ano que vem, para investimentos em 2024. A gente já sabia disso, mas agora o Rigo verbalizou em público. Segunda coisa, é bom ver o Flamengo tropeçar, tá? O Flamengo chegou numa marra, chegou causando confusão. Se vocês não sabem, o Flamengo, ele chegou lá e a assessoria de imprensa do Flamengo não gostou, que tinha um cinegrafista do Grupo Globo, que tem os direitos de transmissão lá na área, filmando a porta do vestiário. Um segurança foi lá, bateu no equipamento do cinegrafista, na câmera, gerou um caos enorme, uma brigaiada. O Marcos Braz apareceu, briga, confusão, tudo isso na chegada. Os caras chegaram por cima da carne seca. Na saída, todo mundo pianinho, nariz para baixo, cabeça olhando pro chão, tranquilidade total.
é bom ver o Flamengo perder, tá? Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, vem fazer parte da dupla. A gente se vê. Tchau, tchau.